Tra! Muito o bom! convidado não sabe o que é isso! Isso é um grito de alerta! É um grito energizante! É um grito de falar: nós lhe desejamos boas-vindas, doutor Fabiano! Exatamente. Muito obrigado. Ô, senhor Hélio Carvalho, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje no podcast nós temos a participação de ninguém nada menos do que o doutor Fabiano Azevedo. Bem-vindo, Fabiano. Bem-vindo, Enio. Muito bem, doutor Fabiano. Isso é um jeito de falar assim, seja bem-vindo. Muito legal, Leonardo. Muito obrigado, internautas. Hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que está diminuindo o foco. Hora aumenta, hora diminui. Mas isso aí vai ser durante a nossa conversa. Agora você, Fabiano. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês, me sinto muito honrado, espero corresponder aí às expectativas de vocês, né? Vou procurar esclarecer todas as dúvidas e aquela que eu não souber, a gente estuda junto e depois faz outra. Fechado. Então vamos começar, vamos parar desse negócio de lê, e vamos começar a fazer pergunta pro Fabiano, que nós temos que arrancar muita coisa dele hoje, viu, Enio Carvalho? Vamos lá. Porque, além dele ter sentado na cadeira de Ivo Pitangui e de outras pessoas, nomes aí da cirurgia plástica e da medicina no Brasil, tá? Guimarães Rosa. Ó, tá vendo? Eu falei que ele ia falar que era mais coisa. Guimarães Especialista. Deixa eu falar. Tá ok, já entendi. É especialista em infectologia hospitalar, microbiologia e análise analógica. Isso mesmo? Analógica? Análise analógica? Isso mesmo? Isso mesmo. Nosso querido amigo, bem-vindo. E eu vou passar por ele, Carvalho, para ele começar a primeira pergunta e não te deixar mole para você, não. Muito bem, doutor Fabiano. Quando a gente começa a falar a respeito de Covid-19, a gente fala dentro do contexto, do seu contexto de medicina, a gente se recorda lá daquele caboclo que começou lá atrás, antes de Cristo, que ele coloca a medicina como preventiva. Como é que hoje, sob essa perspectiva da Covid-19, está essa incongruência, essa politização entre prevenção e tratamento? Como é que é essa disputa política dentro do seu dia a dia, do seu contexto com os seus pares? Como é isso? Muito bem, então vamos começar com a prevenção. Como infectologista hospitalar, eu sempre trabalhei com a prevenção das infecções adquiridas nas instituições de saúde. E o procedimento principal, higienização das mãos. O que nós estamos fazendo hoje? Qual está sendo o principal cuidado? E o mais interessante é que a cultura, o hábito, né, fez com que nós custássemos a entender a importância disso. Dentro de uma instituição hospitalar, eu sempre tinha que bater nessa tecla, assim, durante todo o tempo de trabalho. Aí vem uma história muito interessante, que, como você mesmo falou, lá da Grécia Antiga, essa não é tão antiga. Em 1800, na década, em 1890, existia um médico chamado Semmelweis, Ignace Semmelweis. Ele foi um médico obstetra e que trabalhou numa universidade em Viena. Ali, as infecções pós-parto, elas eram altíssimas, 30% das mulheres morriam por infecções pós-parto. E ele, implicado com aquilo, ele resolveu buscar um entendimento. Quanto mais o jaleco dos médicos eram sujos de sangue, mais demonstrava que eles eram trabalhadores. E ele pensou, isso aí pode ter algo errado.
Então, ele começou com o hipoclorito, a água sanitária, a exigir que os colegas médicos higienizassem as mãos. Isso fez com que a mortalidade caísse de 30% para 5%. 5%. Ele estava no ano. Foi o primeiro trabalho científico conhecido, comprovado. Com isso, o mais interessante é que os doutores da época, olha a polarização entrando aí, não aceitaram essa teoria comprovada com um estudo, expulsaram ele da universidade. Samuel Weiss foi trabalhar em vários outros hospitais, onde ele foi expulso, porque ele mantinha a linha dele de a importância da higiene, né? Igual o saneamento básico hoje. E ele acabou a vida dele internado em na época, hospício, onde ele veio a falecer de uma infecção, porque ele foi fazer um parto numa das internadas e teve um dedo perfurado. Olha que história. Então, sabendo disso, prosseguindo, se eu estiver demorando, as respostas vocês me falam. Então, hoje a gente está vivendo essa polarização assim, absurda. Política, né? Política principalmente nas questões de quais são as medidas de prevenção e tratamento, né? Prevenção tem a vacina, o antivacina, cada hora vem uma notícia, tratamento existe tratamento, não existe tratamento, a droga X não pode falar de droga Y. Então, essa polarização, ela traz um estresse muito grande para a população, principalmente por causa da mídia, né, e dessas novas fake news. A rede social veio tanto para melhorar quanto para piorar muito, né, essa questão de polarização que nós estamos vivendo atualmente no planeta. Verdade. E aí, quando a gente se refere a isso, então a gente começa lá atrás no Hipócrates. Quando a gente começa a falar a respeito de medicina. Então, e a medicina, ela trata de prevenção. Você não vai cuidar do meu coração depois que eu infartar. Você vai procurar fazer algo com o qual eu diminua a velocidade de entrar nesse momento que eu corro o risco de morte. Muito bem. Medicação, mudanças de hábitos, inclusive hábitos alimentares. Muito bem. Por que essa prevenção que se faz dentro de qualquer diagnóstico na medicina, ele sofreu uma ruptura nessa história do Covid. O que é que realmente está acontecendo ou aconteceu? Quando você fala em fake news, mentiras, lorotas, isso sempre aconteceu. O que acontece, o que tem agora é que a rapidez da proliferação disso é extremamente grande e rápido. Tanto que você tinha essas histórias contadas no jornal. O jornal, ele ficava velho 24 horas depois. Hoje a notícia fica velha em 10 minutos ou menos. Então, como é isso? Como é isso do ponto de vista de prevenção? Porque você, no seu juramento, você procura a todo custo preservar a vida. E como está politizado, tudo aquilo que é decorrente da política é um jogo de interesses. Então, esse contexto politizado, como é que você, então, se desvencilha disso, doutor Fabiano? Muito difícil. Desvincular de um contexto político, para mim, é quase que impossível. A gente tem que saber conviver dentro do equilíbrio. Sempre dentro do equilíbrio. E em relação a essa questão da prevenção, o que aconteceu com o início da pandemia, que vem se perpetuando de uma forma já tão menos intensa, que foi o confinamento. Então, o confinamento, ele provocou
uma quantidade de repercussões, e aí nós podemos colocar as repercussões econômicas, políticas, históricas, os impactos sociais e também as biomédicas, né? Sim. O que aconteceu com o confinamento? As pessoas com medo, o terror de morrerem ou de adquirirem a doença, elas deixaram, né? Elas deixaram de cuidar da prevenção. Então, o paciente que tinha um controle de uma hipertensão arterial, ele não ia ao hospital. Um paciente que estava iniciando um quadro de um câncer, na hora que acaba o confinamento, ele já tem um câncer avançado, já vai ter uma situação muito mais agravada. Perfeito? Isso vai gerar infartos, aumento de custos enormes na área da saúde, né? Outro fator importante, obesidade, a inatividade física, né? E a prevenção de hoje, o que está acontecendo de uma forma, assim, intensíssima, que é o cuidado da saúde mental. Isso está realmente veio para causar um estrago, não podemos dizer isso. Ainda vai vir, né? Já está vindo, hoje nós já estamos tendo essa consequência. Os transtornos psicológicos, eles tiveram um aumento de 90% nesse período. Os transtornos de ansiedade, depressão, pânico, abuso de drogas. Então, num contexto politizado, onde vários fatores aí estão, né, entrelaçados, fica muito complexo lidar com essa situação atual. Fabiano, a Sônia Mara, ela manda um abraço para você, falando que está assistindo aí, prazer estar aqui nessa live tão importante. Obrigado, Sônia. Se quiser fazer uma pergunta, faça para o Fabiano. A Fran Oliveira também está te desejando boa noite. E é com você, Carvalho. Quem tiver alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, faça, que nós iremos transmitir ao Dr. Fabiano. Com você, Carvalho. Até bateu aqui minha linha de raciocínio. Esse negócio aí, até eu cruzo o braço, eu faço o biquinho e falo assim, magoei. Bom, existe em todos os nossos contextos, doutor Fabiano, existe radicalismo. Nós temos radicais que são favoráveis à vacinação. Existem, você tem colegas que são favoráveis, tem colegas que são contra. E todos eles têm argumentos. Qual o senhor deve conhecer? O doutor Alessandro Loyola, que ele é seu colega. E ele tem um posicionamento bem radical em relação a uso de máscara, uso de quarentena, de ficar em casa, e uso de falta de medicina preventiva e contra as vacinas. O que é que o senhor pode comentar a respeito sobre esses 4 itens? Bom, vamos pelos itens, né? A questão do distanciamento social, muito importante, não podemos negar, né? O uso de máscara, um dos principais meios de transmissão é a conversa, é a fala, né? Então, essa questão do uso da máscara, enquanto essa situação da vacinação não se estabilize, que é a situação que você falou do nosso do colega aí, nós estamos num momento de emergência mundial. Emergência mundial. Então, apesar da gente não ter uma ideia assim muito precisa das consequências que podem advir, né, da vacinação, que eu tenho uma grande certeza não, né, que a grande possibilidade desses efeitos serem muito, muito menores do que os benefícios, né?
Isso aí é indiscutível. Então, a necessidade de vacinação, eu sou da linha, né? Eu sou da linha que todos devemos seguir o que está sendo recomendado no planeta. No planeta. Nós estamos vendo que essas novas cepas que estão chegando estão trazendo uma diferença de eficácia das vacinas, mas nós também temos aí anualmente a vacinação que deve ser feita da gripe, onde ela vai sendo, né, modificada de acordo com as novas cepas. Nós vamos ter que conviver com o vírus da Covid, com suas mutações, com as vacinações repetidas, mas nós ainda estamos caminhando num terreno muito obscuro para saber o que pode vir mais à frente, né? Mas, apesar disso, os estudos estão demonstrando, né, que, apesar dessa variação da eficácia das vacinas, né, hoje a tecnologia ela é de uma rapidez, você mesmo comentou, né, Enio? A tecnologia é de uma rapidez tão inacreditável que o desenvolvimento dessas novas vacinas para cobrir essas novas cepas, porque, exemplo, essa Delta, que é agora que está na mídia, né? Altamente transmissível, mas ela não é tão grave quanto a primeira. Por quê? Porque todos os seres vivos eles têm que se perpetuar. Então, para ele se perpetuar, se ele causa a morte do hospedeiro, como que ele vai sobreviver? De verdade. Percebem? Então, a tendência é isso, é a transmissibilidade, mas com uma gravidade que não seja tão importante quanto foi há alguns meses atrás. Quando a gente fala da história de contaminação, ela se alastra com uma rapidez muito grande. Mas quando você fala a respeito de você ter anticorpos e você se prevenir, você tem também a contraindicação. É, o doutor, voltando ao doutor Alessandro Loyola, ele fala a respeito da consideração econômica da venda das vacinas. E ele se refere muito às duas palavras que o doutor Fabiano falou: segurança e eficácia. Então, nas vacinas anteriores, o tempo de maturação, quando muito rápida, ela, para ser posta no mercado, ela demorava 5 anos. Por quê? Porque procurava-se responder às perguntas: o que acontece com idades diferentes das pessoas que vão tomar? Então, um garoto de 15 anos comparado com um garoto de 25, com outro de 40, com outro de 50, com outro de 70, quais são as consequências? E isso passava por um processo, e esse processo primeiro era colocado em animais, e aí depois eram colocados num grupo seleto, aonde esse grupo era analisado. E aí levava em consideração temperatura, região, alimentação, o lugar. Tudo isso era organizado e eram mexido nos componentes da vacina. Todas elas passaram por esse processo, e a mais rápida foi em 5 anos. Então, segundo os dados do doutor Alessandro Loyola, parece que, por exemplo, a vacina Sabin, ela passou por um processo de descontinuidade, porque a cada 1.000 tinham 3 óbitos em decorrência provocada na reação de quem usava a vacina. Bom, esses prazos não foram respeitados. Nada disso aconteceu agora. Então,
doutor Fabiano não acha que nós estamos nos tornando cobaia? Por quê? Porque se eu for fazer uma consulta hoje, agora, no seu consultório, sabe quem é responsável? O senhor. Agora, a vacina, sabe quem é responsável? Ninguém. O fabricante não é responsável, o médico não é o responsável, o governo não é o responsável, ninguém tem responsabilidade. E aí? Então, quando a gente fala a respeito desse questionamento, a gente faz uma comparação no momento de exceção que a gente está vivendo, que a gente está vivendo com um vírus que ele é altamente contagioso e ele também leva à morte. Nós conhecemos pessoas do nosso relacionamento que vieram a óbito com ou sem comorbidade. Como é que é isso? Bom, nós estamos vivendo num mundo de uma modernidade, assim, indescritível com relação à época da vacina SABE. Sim, temos que passar pelas etapas. As etapas, elas devem ser respeitadas. Hoje nós temos a oportunidade de uma velocidade maior, né? Mas pela emergência, pelo quadro de emergência mundial, nós vamos ter que conviver com algumas dúvidas. Vou dar um simples exemplo aqui. Jovens e crianças não têm praticamente nenhuma complicação, praticamente nada, nem sintomas. Então, nós já estamos chegando na época da vacinação dos abaixo de 20 anos. Né? O que pode acontecer? Provavelmente essa mesma situação que aconteceu com a vacina SABE, né? Nós também vamos ter essa resposta daqui um futuro próximo. Um exemplo simples disso é o seguinte: se você for ler a bula de uma dipirona, ninguém pode tomar dipirona. Então, ninguém pode tomar uma dipirona. Porque, como você mesmo falou que ninguém é responsável, lá na bula da dipirona está lá, leva à morte. Em algum caso. Não, se você for ver, por exemplo, lá nos Estados Unidos é proibido a dipirona, porque a população lá ela tem uma característica genética diferente. Então lá é proibitivo. Lá é o paracetamol, lá é o AE, né? O AS, dipirona é proibido. Agora, aqui no país, a gente usa dipirona aí em larga escala. Então, para nós, apesar da bula lá, se você for ler, você nunca mais vai tomar, né? A gente sabe que na nossa população nós não temos essa história tão grave quanto, aliás, nem incomparável com relação à população americana. Existe, não sei se ficou clara essa resposta. A gente tá fazendo frases onde a minha interrogação bate com a sua exclamação. Quer dizer, a gente... É lógico, a gente está falando a respeito de comportamento de saúde. Então, por exemplo, essa vacina do RNA aí, que mexe lá, você não sabe quais são os efeitos que isso pode causar. E aí está em larga escala. E tem também efeitos de pessoas que tomam a vacina e depois vai fazer o exame e não deu nenhuma alteração do ponto de vista de prevenção de anticorpos. Cada organismo tem uma reação diferente. Mas isso, por ser politizado, isso não está sendo levado em consideração nem para discussão. Então fica é igual o sapo coachando no brejo. Foi, não foi, não é, não sei o que, parece discussão de jogo de futebol. E estamos correndo risco de morte. Essa que é a nossa história. Então, aonde que a gente vai se fixar? Minha mãe, ela pedia para quando eu chegasse da rua, eu fosse direto no banheiro e lavasse as mãos. Quem que é minha mãe? Lá atrás, 1900 e bolinha.
E hoje? Quer dizer, hoje a gente, de livre e espontânea vontade do medo, a gente, além de lavar a mão com sabonete, a gente ainda passa álcool. Mas, ô Enio, eu sou da área de gastronomia. A RDC 216, ela existe mais de 30 anos e obriga todo cozinheiro, inclusive dentro da cozinha, ter álcool, todo cozinheiro a lavar a mão antes, quando sai, volta, todas as vezes que sai, volta, que é chamado de boas práticas. Hoje em dia está usado, mas nunca usou, né? Eu só queria fazer uma pergunta para o Fabiano, antes de passar para você, Enio. Uma pessoa que ela chega na seguinte conclusão: que simpatia e eficiência lindão, ela tá tendo algum problema? Tá tendo alguma infecção, Fabiano? Como eu não escutei essa. Uma pessoa fala o seguinte: que simpatia e eficiência, lindão, te chamou de lindão. Essa pessoa tem um problema, não tem não, Fabiano? Bom, ou ela está enxergando bem ou está enxergando mal. A vida é dual. A vida é dual. Então, eu não tenho como responder. Né? Nós temos que fazer uma pesquisa. Nós temos que fazer uma pesquisa científica para ver qual é o percentual de lindão e de horroroso. Nunca tivemos nenhum participante lindão aqui, hein? Poxa. Primeiro, tá? Porque, por sinal, os apresentadores, já viu, né? Uma meia boca que, nossa senhora, viu? Falar, você quer mais Lúcia, nossa internauta, é só um comentário com bastante humor, recheado de humor, fique à vontade, tá? Nós não temos problema que seu óculos está vencido, de você chamar o rapaz de lindão e de caixa alta, mas esses são detalhes, tá? Isso é ciúmes também, né, Enio? Isso é ciúmes, né? Porque nunca fomos chamados de lindão. Né? Vai fazer o quê, né? Ô, Fabiano, deixar as besteiras de lado, vou perguntar o seguinte. Você que tá vendo aí, exatamente ouve, tá já começando agora essa questão dos efeitos sociais, que dica que você dá para quem tá nos assistindo agora? Fala assim, ó, faça isso, não faça aquilo, tome sol, não tome, procure que isso, fazer alguma atividade, fazer alguma coisa, que isso vai melhorar a sua saúde mental, sua saúde social. Que dica que você pode dar para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Além do curso de PNL. Essa aí, né? Que é isso? Essa aí não tem dúvida, né? Vocês dois se uniram para vender o curso PNL? Eu conheço um pouquinho. Ele eu conheço, mas o Enio ele é mestre. Né? Vai lá, responde. Bom, gente, primeiro nós temos que entender que o homem é um ser social. Né? Então, esse confinamento trouxe realmente consequências importantíssimas na saúde mental. Né? Então, a gente pode tirar aí tanto fatores positivos, né, como fatores de dificuldades, desafios a serem transpostos, a serem, né? Muito bem. É claro que, primeiro, nós precisamos, já estamos, né, entendendo que a mudança de comportamento ela é fundamental. A mudança das nossas crenças, dos nossos valores, não é? O que essa pandemia pode estar nos trazendo de oportunidade, né? Então, além da questão dos cuidados pessoais, do entendimento melhor daquilo que acontece, foi um convite a uma interiorização, a um conhecimento melhor. A gente ainda vive muito no automático, né? E essa situação de você o parar completamente fez com que as pessoas se desestabilizassem. Então, a questão da atividade física é fundamental. Né? A gente está hoje muito na convivência nas redes sociais, mas em vez de um telefone, em vez de um WhatsApp, né, ficar lá escrevendo no WhatsApp, vamos fazer uma videoligação, chamada. Está dando um eco aí agora. Melhorou. Então, você pelo menos tem essa possibilidade de interação, de estar podendo olhar para os olhos da pessoa, não é?
caminhadas para você poder estar próximo às pessoas, olhar um pouco a beleza da vida, a oportunidade que está aqui, poder aceitar, né, as incertezas e a gente acolher essas oportunidades que nós estamos tendo agora de transformação. Então, eu acredito que nós estamos sendo convidados para revisarmos as nossas prioridades mesmo, né? E o que é mais importante na nossa vida? E hoje, falar é fácil. Falar é fácil, mas na hora que chega na gente, né, aí a situação fica difícil. Valorizar o momento, valorizar o presente. E com isso, eu acredito muito que a gente pode sair melhor como indivíduos, né? Então, é um conjunto de fatores que vão todos causar, né, vão concluir num benefício que a pessoa pode utilizar ou numa forma dela paralisar, né, diante desse novo momento, porque nós podemos dizer que, como histórico, como uma repercussão histórica, esse momento vai ser um símbolo que vai marcar o nosso século XXI. Vai marcar a nossa história, do mundo, né? Todas as nossas pandemias, elas são marcos. Então, a gente teve momentos e todas elas acompanhadas com óbito. Hoje, a gente parece que tem um pouco mais de armas para esse tipo de história que estamos vivendo atualmente. Um paciente chegando no seu consultório, como é que você pode desenvolver nele a capacidade dele se sentir bem e saudável? Boa. A primeira forma é o acolhimento. Ele sentir que você está ali como uma pessoa que vai contribuir, que você está junto dele, que você vai dar as mãos para ele, independente do que ele esteja passando, independente da dificuldade que o próprio médico vai ter de lidar com aquela situação daquele paciente. Então, o que hoje também está faltando na saúde é essa questão do toque, né? Da presença no olhar, da presença do exame feito. Hoje eu ainda sou da época, eu até brinco muito, né? 32 anos de formado, eu sou da época lá dos dinossauros. O exame, você pedir um exame para uma pessoa, é um exame complementar, ele vai ajudar na sua hipótese daquele diagnóstico. Hoje não. Hoje, uma grande maioria das pessoas, ela quer o diagnóstico pelo exame, e não pelo seu raciocínio clínico, pelo acolhimento do paciente, né? Pela sua presença e segurança que ele vai ter de saber que está com uma pessoa que, na hora que ela falar assim, olha, seu caso é complicado, mas pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor e vou estudar mais ainda. Então, isso traz a confiança no paciente, traz a tranquilidade, traz o conforto. Inclusive, Fabiano, a Fabiola deseja para você boa noite, fala aqui, né, orgulhosa de você sempre. A Fran, ela fala parabéns, Fabiano, pelo esclarecimento desse novo cenário sanitário que nós estamos vivendo. A Mônica, percebi que, infelizmente, essa pandemia vem desenvolvendo o que é de pior nas pessoas. Daqui a pouco você comenta. E a Mônica fala, continuando, ela fala genericamente, há muitas pessoas com um transformar positivo. E aí, Fabiano, realmente, existe realmente algumas pessoas que vêm desenvolvendo o que é o pior delas? Essa pandemia trouxe também esse pior delas? Aí nós vamos ter que voltar lá no Homem das Cavernas. Isso é que é verdade, isso é que é interessante. Naquela época, ele só podia, diante de um perigo,
diante de um perigo, ou lutar ou fugir. Sim. Ou também paralisar, porque ele era ali, estava susceptível à morte. E essas memórias, elas vão sendo levadas de gerações a gerações. E o que nós precisamos na vida é a preservação, é a nossa preservação. Então, aquilo que é desagradável, que não é vamos dizer, o que é aquilo que é ruim, é o que fica mais mais a palavra que eu posso dizer, qualquer coisa você me ajuda, viu, Enio? Aquilo que fica mais marcado, aquilo que fica mais marcado na gente, porque é um sistema de proteção. Então, esse medo, né, esse pavor das pessoas de morrerem, é a proteção que elas falam, não, eu preciso viver. Né? Então, é claro que nessa situação de preservação que nós trazemos lá dos tempos remotos, faz com que, infelizmente, nós nos foquemos, né, mais nos pontos negativos do que nos pontos positivos. Porque a mente, ela não distingue a realidade da imaginação. Não é, senhor Enio Carvalho? Isso não está na PNL? Olha, não mexe comigo não, quem é o entrevistado aqui é você, tá? Bom, Porque o que acontece? Se a gente pode mudar a nossa realidade de acordo com os nossos pensamentos, o problema é buscar esse pensamento positivo, né? E, infelizmente, a grande maioria das pessoas estão sendo extremamente prejudicadas com essa situação atual. Porque fatos e dados não mudam a cabeça de ninguém. O que vai mudar é a capacidade que você tem de despertar nas pessoas confiança. E essa confiança também, ela pode estar ligada de uma maneira, Zais traz, feito é muito melhor do que perfeito. Então, essa maneira de preservar, colocar a saúde, como é que a sua responsabilidade ela aumenta em relação a isso? Porque deve ser duríssimo para você, como profissional da área de saúde, perder paciente. Então, como é que é isso de você, então, ajudar, criar uma cápsula emocional, levar essa pessoa nisso, porque muita coisa é o óbvio. E o óbvio é a coisa mais difícil de se enxergar. Como é que é isso, doutor Fabiano? Essa situação é uma das situações mais complexas que o profissional da saúde pode lidar com ela. Afinal, é pressão o tempo inteiro, né? Nós estamos lidando com a vida do próximo. Então, isso está muito perto da gente, muito perto. Tanto que já existem trabalhos demonstrando que os profissionais da área de saúde, eles vivem de 15 a 20 anos a menos. Então, eu já tenho que tomar meu cuidado, porque eu já estou lá embaixo do morro mesmo, entendeu? Então, é um estresse tão grande, um estresse diário. Você sai do seu trabalho, você ainda está pensando naquele paciente que trouxe um problema, na família que está sofrendo. É uma situação que fica muito difícil sair, né, da atividade e esquecer que não tem mais nada. É um trabalho de aprendizado, de treino, né, mas que, infelizmente, afeta a grande maioria dos colegas profissionais, tanto que hoje tem a chamada síndrome de burnout, né, que essa síndrome, ela afeta 80% dos profissionais de saúde. Então, é muito percentual, é muito grande. Muito grande. Muito grande. A gente tem pequenos passos, são bastante importantes. Se você pudesse colocar na receita para alguém 3 botões para apertar,
quais seriam? O Enio. E quando ele vai nas palestras dele, o pessoal fica pondo o botão lá para apertar, mas eu vou primeiro entender o botão da incerteza, que a gente tem que entender que a vida ela não é da gente, da forma que nós imaginamos. A gente monta uma expectativa, mas a realidade é outra. Então, ajustar entendendo, procurando entender que as coisas elas são incertas. A única certeza que nós temos é que existem incertezas, né? O que nós precisamos também interessante é aprender a lidar no terreno da tolerância. A tolerância não só com o próximo, mas tolerância com as nossas dificuldades. Entender assim, mas por que eu estou com esse medo todo? Por que eu estou agora... Porque eu estou agora com essa sensação de vazio. Eu tenho certeza que todos nós, um certo momento da vida, inclusive durante essa pandemia, nós sentimos um momento de vazio. E além da tolerância, além da aceitação das incertezas, eu acredito, né, que hoje nós estamos tendo a oportunidade de aprender a ter mais solidariedade com o próximo, empatia, né? Podemos entender como seres sociais que nós somos únicos, temos o nosso caminho, mas que o nosso caminho, apesar de solitário, ele pode ser solidário. Verdade. Ô, Fabiano, o Vicente Faltou 2 Lima... botões, mas tudo bem. Vai. 2? Eu coloquei 3. Ele já falou os 3. Mas faltou então, Você quer... eu não soube pedir os botões. Você que não soube separar. O Vicente Mas Lima... tem um outro botão que na hora que você não dá conta de fazer nada, é o botão vermelho, entendeu? Você aperta ele e ó, tchau. Esse aí não posso nem falar o nome dele. Tem até um livro com esse título aí, tá? É verdade. Esse pode falar, verdade. não tem problema E não. às vezes isso ajuda em muito. Verdade. Aqui, vamos lá. O Vicente Lima, muito orgulho desse meu primo. Manda um abraço para você. Opa! Gleison Vaz de Queiroz, boa noite a todos. Top demais, agradecendo demais. Ailton falando parabéns, Fabiano. Parabéns, Enio Carvalho. Aí, Ailton mandando para você. A Luísa mandando um abraço. A Sandra também. Boa noite, estou gostando muito dessa live. Se possível, gostaria que explicasse para nós sobre até quando vamos ter que conviver com essas variantes. E aí, Fabiano? Não tem como deixar de conviver com essas variantes, porque o vírus, como um ser vivo, ele também vai querer manter a sua preservação. Então, vamos aprender, nós vamos conviver, sim, cada dia mais em paz, podem ter certeza. Cada dia mais com tranquilidade, mas nós ainda estamos, como se diz, no olho do furacão. Né? Apesar de nós já estarmos com muitas informações, já caminhos mais determinados, né? A convivência com essa cepa, com novas cepas, elas vão naturalmente existir. Porque, repito, como na vacinação da gripe, né? Que a cada ano as cepas novas vão sendo acrescentadas, vai ocorrer também com a Covid, que nós não sabemos nem, por enquanto, de quanto em quanto tempo é o reforço. Nós já vamos ter agora, já foi determinado agora, a terceira dose, que vai começar a ser dada primeiro nos pacientes de maior risco. Então, vamos ter que conviver. Né? Mas não com esse medo, com esse terror que
também o nosso amigo aí, Enio, sempre fala, a gente fica pela manhã na televisão ouvindo noticiário, à tarde ouvindo noticiário, à noite ouvindo noticiário, sempre notícias que trazem o Ibope, que é a notícia impactante e negativa. Né? Então, isso faz com que a própria notícia vá liberando substâncias químicas no organismo. Isso que é muito interessante, né? É o estresse. O estresse é natural. O estresse é quando a pessoa está presente a uma situação de risco. Agora, quando ela tem o estresse crônico, já é o distresse. Aí ela já entrou no momento onde os processos de falta de equilíbrio no organismo são intensos. Então, é uma liberação constante de adrenalina, de corticoide, a pessoa apresenta batimento cardíaco mais acelerado, a pressão vai elevando, o corticoide, apesar de ser usado como anti-inflamatório, ele usado cronicamente, ele traz a oxidação do organismo, ou seja, a gente enferruja mais rápido. E não tem HD que tira aquele ranger, né? O é isso aí. fala que ele levanta de manhã e fala, clec, você tô crocante. É mais ou menos isso aí, né? Esses desafios, assim como se a gente pudesse fechar, uma das coisas mais duras da gente enfrentar é a gente usar a lógica para mudar uma opinião. Então, porque o óbvio é o que menos se enxerga. Então, como é que seria aconselhável juntar aqueles 3 botões lá e você ajudar o seu paciente a enfrentar esse novo desafio? Como é que, de uma forma prática, porque ele tem que melhorar a autoimunidade, porque ele tem que fazer exercício, porque ele tem... Como é que essa perspectiva do bem-estar, renovando a autoestima, pode ser bem motivada? Ou como é que você, doutor Fabiano, faz isso com seus pacientes? O principal é você levar para o paciente a segurança. A partir do momento que ele se sente seguro, que ele se sente cuidado, que ele se sente na mão de um profissional, que ele percebe que tem a qualidade para atender aquilo que ele almeja, né? Independente dessas polarizações. Afinal, Enio, você foi lá em Hipócrates, né? Tudo na vida inicia com a observação. Na medicina também não foi diferente. Você utilizava uma medicação e observava se aquilo trazia algum resultado. Então, tudo inicia no terreno da observação. E a gente sabe o quanto é importante ampliar a visão, né? Então, a partir da hora que você leva a segurança, você pode dar a oportunidade do paciente ampliar a percepção dele sobre essa situação atual, eu acredito que já é uma grande ajuda que um colega, que um médico pode dar. É muito complexo, cada indivíduo é único, né? Não é uma receita de bolo, cada um tem a impressão digital própria, então é de uma complexidade que realmente, você até falou uma palavra aí, o óbvio, né, Enio? O óbvio, ele é simples, mas ao mesmo tempo de uma complexidade de ser realizada. Agora, qual que é a complexidade? Será que a complexidade nós é que colocamos? Não é? Que às vezes a resposta está na frente da gente.
E a nossa complexidade não permite com que a gente acesse essa resposta. Porque no final das contas, a longevidade, o tempo, você não tem como mexer cronologicamente. Mas a qualidade, isso você tem. A gente muda. Enio Carvalho, já estamos quase chegando já no final. Eu gostaria que você fizesse a última, Enio Carvalho. Sabe aquela que você preparou de colocar o nosso querido médico na saia justa? Gostaria que você fizesse uma última pergunta para o nosso querido amigo Dr. Fabiano. Doutor Fabiano, Lá vem. coloque o resumo que vai empoderar a informação da qualidade de vida do seu paciente, dos nossos internautas. Além de toda blá, 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 que a gente lê por aí, então, o que realmente a gente pode fazer para aumentar a qualidade do nosso dia a dia? Boa. Eu já havia até colocado anteriormente, acredito que vale a pena repetir, né? Aproveitar esse momento para buscar entender melhor, né, as nossas crenças, os nossos valores, naquilo que a gente precisa de mudar, naquilo que a gente não tem como mudar. Também. Aquilo que não tem como mudar, não tem nada o que fazer, né? Entender que também esse momento onde nós podemos perceber essa grande diferença social, né? Que a gente seja mais solidário, mais empático com o outro, que a gente aproveite essa oportunidade para sairmos melhores como indivíduos. Melhores como indivíduos. E isso leva na consequência que você mesmo falou, Enio, qualidade de vida. Nós perdemos muito em nossa qualidade de vida nesse mundo aí confuso, né? Com milhares de informações, onde você não lida com uma coisa de cada vez, né? A gente fica perdido nesse mundo de informações e acaba desfocando do principal, que é o cuidado nosso para poder também levar esse nosso cuidado como exemplo. Eles têm uma frase que diz a conversa, né? A conversa, meu Deus, hoje eu tô achando que eu tô começando a ficar com Alzheimer, sabe? Você falou aquela o exemplo, ele arrasta. O exemplo arrasta. A fala pode convencer, mas o exemplo arrasta. Senhor Enio Carvalho, eu gostaria de lembrar para você, Enio Carvalho, e todos que estão nos assistindo, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. E é lógico, né? Curta, compartilhe e comente. E se você quer saber mais sobre neurolinguística, já que você falou aí, Fabiano, ó, se quer saber mais sobre programação neurolinguística, www.ncarvalho.com.br. Olha como é que o homem tá bonito aí, hein, Fabiano? Hã? Isso é uma produção que é feita. É o lindão. Tá o lindão aí. Não, esse não é o lindão, não. O lindão é o convidado, não vem correr, não, tá? E eu gostaria que você, então, Enio, fizesse suas considerações finais, por favor. Se eu pudesse resumir esse brilhante bate-papo, eu poderia falar assim: nunca pare de regar a sua árvore. Eu acho que a maneira com a qual você tem de ficar esplendoroso do ponto de vista de busca de equilíbrio entre saúde mental e física seria essa capacidade de procurar profissionais que tenham essa consciência do equilíbrio, como você, Dr. Fabiano, demonstrou aqui. Muito obrigado por nos dar a honra de sua participação aqui.
mais vezes você será convidado, porque o assunto não extrapola aqui. Pode ser que da próxima vez o tema seja outro, completamente diferente. Esperamos. Leonardo, muito obrigado. Obrigado aos internautas. Fiquem à vontade para colocar seus comentários, dar suas sugestões. E eu termino a minha participação, além de agradecer a todos, com a frase atribuída a Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Obrigado. E agora, meu querido Dr. Fabiano, os microfones são todos seus. Muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, que você esteja à vontade para você dizer o que você quiser para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, a palavra é muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a você, Leonardo, a você, Enio, por esse convite. Me senti extremamente honrado, como também aos internautas aí que tiveram a paciência, né, de me escutar. E eu espero, sinceramente, que eu possa ter contribuído aí para que, pelo menos, pouco dessas dúvidas que pairam aí, né, tenham sido retiradas, né, já um pouco esclarecidas. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos demais a sua participação. Carvalho, acho que a gente já pode, é lógico que abrir aqui, vamos procurar outro tema para trazer o Fabiano, porque, afinal de contas, temos um convidado que é chamado de Lindão, não é qualquer um convidado, entendeu? E esse convidado tem que voltar. Pelo menos é o seguinte, né? Na hora que tem aqui a nossa live, nós três, pelo menos é Lindão, né, Enio Carvalho? Então, nós temos que convidá-lo aqui para outro assunto. Eu acho que esse assunto é um assunto muito interessante, mas aposto que o Fabiano tem muito mais coisa para trazer para a gente. Então, só agradecer. Fabiano, quem quiser falar assim, gostaria que você participasse da nossa live, eu gostaria que você fizesse uma live para mim, ou seja presencial ou virtual, como é que faz para entrar em contato? Entra em contato com a gente passa para você? Pode ser. Podem ser. Tá ok? Então, mais uma vez então aí, fica aí. Entre em contato com o Enio Carvalho. Tem também os telefones aí de WhatsApp e do Telegram. Se você deseja marcar aí uma live virtual, presencial ainda não, né, Fabiano? Não, ainda. Alguns eventos, sim. Alguns eventos já podem ser liberados. Né? Tá, tomando as medidas, lembrando a história toda, né? Todas as medidas. Então, entre em contato com a gente, que a gente vai fazer. Teremos realmente um prazer de passar para o Fabiano, para ele propagar essas informações, porque realmente foi uma live sensacional. Só temos que agradecer, Fabiano. Muito bom mesmo. Obrigado, Enio Carvalho. Você não falou obrigado, Fabiano? Fica magoadinho. Entendeu? Fica chateadinho, vai fazer bico. Vai achar ruim. Então tem que falar obrigado, Enio Carvalho, por você. A gente volta segunda-feira com o nosso Podcast On Air. Um abraço a todos, obrigado pela participação de todos vocês, internautas. E a gente fica por aqui desejando para vocês, realmente vocês estejam bem, que se cuidem, que melhorem, que isso vai passar. Fabiano já falou, isso vai passar, então fé no Fabiano aí que tudo vai dar certo. Um abraço a todos.